Olá, eu sou o professor Rosiel e estamos começando aqui mais uma aula do nosso curso de Mecânica dos Solos. Hoje nós iremos ver determinação do peso específico aparente. Material, nós iremos utilizar uma fonte de calor, uma balança de precisão, espátula de aço, um pincel, linha de nylon, parafina, um recipiente, um paquímetro, um outro recipiente metálico, cápsula metálica para determinação de umidade e uma estufa. Aqui, nossos procedimentos. Bem, turma, como procedimento inicial, nós iremos fazer a preparação das amostras. Antes de nós procedermos, eu estou aqui nesse vídeo ligando a nossa fonte térmica, né, um aquecedor, e vou colocar um pouco de água em um recipiente e a nossa parafina, ela está aí no estado sólido, nós iremos colocar em banho-maria para derreter. Então, enquanto a gente faz a preparação das amostras, é o tempo que a parafina derrete. Utilizando aí uma espátula, nós iremos dar forma a essas amostras indeformadas. Então, nós iremos talhar os nossos corpos de prova para um formato esférico, de acordo aí com a norma, né? Segundo recomendações da norma. Então, vocês estão vendo aí que eu, com muito cuidado, eu vou fazendo esse trabalho manual, talhando, dando forma às amostras de solo, sempre tendendo a formar, né, um formato esférico. Ao longo do processo, eu vou medindo com paquímetro, sempre atendendo à especificação de pelo menos 5 centímetros de diâmetro. E aí o detalhe das 3 amostras moldadas no processo. Então, vocês estão vendo aí que a amostra ela tem aproximadamente aí 5 centímetros. Próximo passo agora é a pesagem das amostras, nosso MS. Para não confundirmos, eu estou colocando aí uma legenda, então eu vou fazer a pesagem do nosso corpo de prova A. Está aí o peso no vídeo. A mesma coisa com a nossa amostra B. Temos aí a pesagem da amostra B e peso da amostra C. Aí o detalhe no canto do vídeo, né, um resumo dos resultados. Enquanto isso, a parafina ela está derretendo, como vocês estão vendo aí. É um processo um pouco demorado, que leva aí uns 20, 30 minutos. Ok, gente. Após o derretimento da parafina, nós vamos fazer agora a parafinagem. Então, utilizando aqui um pincel, nós iremos passar a parafina com muito cuidado nas nossas amostras. E por que utilizar o pincel? Veja bem, gente, ó, a nossa amostra ela tem algumas imperfeições, alguns orifícios, certo? Então, se por exemplo, se nós pegássemos essa amostra e simplesmente mergulhássemos na parafina, essas cavidades elas poderiam, certo, criar uma bolha. Então, a parafina ela deve ser passada na nossa amostra indeformada, utilizando o pincel, tendo esse cuidado de cobrir totalmente esses orifícios. Aí o detalhe das amostras após a parafinagem. Próximo passo agora, vamos fazer a pesagem das amostras parafinadas, o nosso MP. Novamente aí no vídeo, o detalhe das legendas, fazendo a pesagem aí da amostra B e da amostra C. Para não perdermos tempo, vou colocar aqui só o resumo no canto do vídeo. Tá aí o detalhe. Próximo procedimento agora
é a pesagem das amostras imersas. Então, vocês estão vendo aí, gente, uma adaptação na balança, o reservatório de água e aqui o detalhe da linha de nylon, né, formando uma pequena rede. Então, nossa amostra é colocada nessa pequena rede de nylon, que está ligada à balança através de um suporte. E aí nós fazemos a pesagem da amostra submersa. Aí o detalhe do peso da amostra submersa. Retiramos a amostra, reservamos e agora vamos pegar a nossa amostra B. Então, sempre na sequência, para ninguém se confundir aqui com os resultados, tá? Então, a amostra B. Espera equilibrar o peso aí. Esse aí deu 44,01 gramas. Retiramos aí a amostra B. E agora a pesagem da amostra C. Aí o detalhe. E o peso correspondente. Tá aí o resumo no canto do vídeo de cada uma das 3 amostras. Bem, por fim, nós iremos determinar a umidade de cada amostra. Então, eu vou quebrar cada uma das amostras e retirar com muito cuidado o solo que está no interior aí dessa parafina. Então, vamos fazer aí uma retirada do solo, colocar numa cápsula, fazer a pesagem e levar para a estufa. Então, cada uma dessas amostras, a gente fez esse processo. Então, quebrou-se a amostra, retirou com muito cuidado apenas o solo que estava dentro, colocamos numa cápsula metálica e, após esse processo, a gente pesa e leva para a estufa para determinar o valor da umidade. Então, aí o detalhe da cápsula com o solo no seu interior. E para resumir, gente, nós não vamos entrar em detalhes como é que foi feito esse processo. Temos aí o resumo na tela das cápsulas, valor de cada tara de cada cápsula, do peso úmido, do peso seco e já o valor da umidade. Por fim, os cálculos. Então, para os cálculos, gente, nós temos aqui a nossa expressão matemática, que nós já tínhamos visto na fundamentação teórica. Essa expressão ela é em volume, ela é em função da massa do corpo de prova parafinado, da massa do corpo de prova parafinado e imerso em água, e da massa do corpo de prova em gramas. Também em função do peso específico aparente da parafina e do peso específico da água. Aqui no item B, nós iremos calcular a massa específica aparente natural da amostra, utilizando essa expressão matemática, a massa dividido pelo volume. Aqui no item C, nós iremos agora calcular a massa específica aparente seca da amostra, segundo essa expressão matemática. Então, a massa específica aparente ela vai ser a massa específica natural que nós calculamos no item anterior, vezes 100, dividido por 100, mais a umidade da amostra. Por fim, nós vamos calcular aqui o peso específico aparente natural, já que nós tínhamos calculado a massa específica aparente. Então, é basicamente multiplicar a massa específica aparente pela gravidade, sendo a massa específica aparente em quilogramas por metro cúbico, para nós termos um resultado em quilonewtons por metro cúbico. Já o cálculo do peso específico aparente seco é o mesmo procedimento. Então, γd ele vai ser a massa específica seca vezes a gravidade, sendo a massa específica seca expresso em quilonewtons por metro cúbico. Então, para os cálculos, eu vou fazer primeiramente para a amostra A. Nós temos aqui a nossa equação geral para o cálculo do volume. Nós temos aqui todos os resultados. Então, o volume da amostra A ele vai ser o MP,
Está aqui o valor 121,10 menos o MI, que é 44,62, dividido pelo peso específico da água, que é 1. Isso menos MP, já vimos aqui, 121,10, menos o MS, que é 103,5, e o ρ da parafina. Nós iremos adotar o valor de 0,9, que é o valor da densidade da parafina. Então, está aí a substituição dos valores. E aí, para a amostra A, nós temos um volume aproximadamente de 56,92 centímetros cúbicos. Bem, calculando a massa específica natural, a massa específica natural vai ser o MS dividido pelo volume, certo? O MS, nós temos aqui que é 103,50. O volume acabamos de calcular. Substituindo aí os valores, nós temos que a massa específica natural dessas amostras é de 1,82 gramas por centímetro cúbico. A massa específica seca, por conceito, ela vai ser a massa específica úmida vezes 100, dividido por 100, mais o valor correspondente da umidade. A massa específica úmida acabamos de calcular. A umidade dessa amostra é de 4,6%. Da massa específica seca é de 1,74 gramas por centímetro cúbico. Por fim, o peso específico aparente natural, ele vai ser a massa específica natural vezes a gravidade. A massa específica natural é de 1,82 gramas por centímetro cúbico. A gente deve converter isso para quilogramas por metro cúbico. Multiplicando pela gravidade, temos aí o peso específico de 17,85 kN por metro cúbico. Para o cálculo do peso específico seco é o mesmo processo. O peso específico seco ele vai ser a massa específica seca vezes a gravidade. Está aí o valor da massa específica seca. Basta multiplicarmos pela gravidade e teremos aí o peso específico seco de 17,07 kN por metro cúbico. Bem, para pouparmos tempo, eu já estou colocando aqui no quadro o resultado dos pesos específicos naturais, aparentes, para as amostras A, B e C. Temos aqui os valores. Vocês notem que não há uma grande diferença, inclusive a da amostra A e C deram os mesmos resultados, apenas da amostra B que deu um valor aí um pouco diferente. E aqui o valor médio, em torno de 18,02 kN por metro cúbico. E aqui nós temos os pesos específicos secos das amostras A, B e C. Também não tem uma grande diferença de resultados aqui. E aqui a média de 17,23 kN por metro cúbico. Então, turma, com isso nós terminamos a nossa aula de hoje. Agradeço a todos a visualização e até um próximo vídeo.